que é como intervém a ficção nessa literatura chamada de prosa civilizatória do século XIX, que não tem necessariamente uma intencionalidade ficcional ou artística, porém tem uma intencionalidade política, que basicamente o que diz Piglia é que a ficção entra como parte do discurso político. Ou seja, ao contrário do que vai acontecer a partir do século XX, na qual pareceria ser como que a ficção tem que estar separada da política, já nesses primeiros textos do século XIX, embora o principal não seja a ficção entra como um recurso de efetividade para estabelecer um mensagem político de civilização. Isto, basicamente, lo que faz é dar conta de que já desde o século XIX existe uma mistura importante entre dois discursos que aparentemente são discursos separados, mas que na literatura hispanoamericana estão permanentemente se entrecruzando, que é o discurso histórico, que se supõe que se baseia nos fatos, nos documentos, e tem como objetivo último a verdade histórica, e o discurso literário que está baseado na ficção e que supostamente tem um critério de verdade estética ou de verdade artística, mas que a principal característica do discurso ficcional é evitar essa correspondência com a realidade, já que o discurso ficcional é um discurso autorreferencial. Estes dois universos, que parecem tão separados nas literaturas europeias, já desde o começo do século XIX, desde meados do século XIX, estão misturados. E isso, de alguma forma, também dá conta do peso do testemunho, do documental, daquelas coisas que têm a ver com as provas e os dados no discurso literario de Hispanoamérica. O que está acontecendo com essa literatura do século XIX é que, independentemente um pouco de para que ideologia se está trabalhando o tema de civilização e o tema de barbárie, o tema de civilização e barbárie continua vigente na literatura hispanoamericana, mesmo em períodos que pareceriam extremamente próximos da nossa contemporaneidade. Bem, então, eu acho que esse textinho de Piglia pode ser útil para poder depois dar conta também de como funciona a ficção já no momento específico do que na historiografia da literatura hispanoamericana se chama de regionalismo, que tem um começo assim como com Mariano Azuela, Los de Abajo, e vai se prolongar com Doña Bárbara e com alguns outros textos chamados de realistas, ¿sí? Hay un ensayo bem curtinho de Borges chamado precisamente El Martín Fierro. Esse ensaio, de alguma forma, resume o que seriam, para Borges, as três formas mais tradicionais de encarar o Martín Fierro, e ele propõe uma quarta leitura, uma leitura diferente a essas. Bom, ele fala de três, ou seja, três profusões han tenido error com nosso Martín Fierro, ¿sí? A ideia, basicamente, é que a primeira, o que reivindica do Martín Fierro é, por dizer assim, a falta de retórica. Ou seja, reivindica do Martín Fierro a ideia documental. Em que sentido? No sentido de que o Martín Fierro daria conta do que é a fala do gaucho e dessa forma estaria dizendo coisas o Martín Fierro um pouco por fora da literatura.
De aí também, por exemplo, a reivindicação dos lugares comuns vinculados à pajada, aos ditados populares, etcétera, etcétera, vinculados ao Martín Fierro. En otras palabras, que, como dice Borges, ese primer elogio de Martín Fierro reduce a Martín Fierro a un documento filológico, o sea, un documento que dá conta de un personaje y da fala de un personaje en termos meramente culturales, que sería o gaucho. ¿Sí? Esta leitura, dice Borges, de alguna forma tira o Martín Fierro da literatura. Coloca o Martín Fierro en una especie de ingenuidad natural, na cual, de alguna forma, o texto literario simplesmente tem a virtude de copiar o que essa naturalidade ou falta de intelectualidade ou falta de letras, mas esse saber também, esse saber, por dizer assim, autóctone, esse saber vernáculo do gaúcho. A segunda leitura que critica Borges o Martín Fierro é a que está aqui. A ideia de igualar o Martín Fierro a un poema épico. O representante da primeira leitura é o Ricardo Rojas, como diz Borges. Ricardo Rojas não é qualquer autor, é o criador da cátedra, da cadeira de literatura argentina, a primeira cadeira de literatura argentina da Universidade de Buenos Aires, e também é o criador da primeira história da literatura argentina, Ricardo Rojas, que é essa primeira leitura de Martín Fierro. A segunda leitura é a que compara o Martín Fierro, por dizer assim, com os poemas épicos, especificamente com o Cantar do Mio Cid. A ideia é que o Martín Fierro funciona como uma espécie de herói da nacionalidade argentina, da mesma forma que o Rodrigo Díaz de Vivar, o Cid Campeador, funcionava como herói da nação espanhola, e, de alguma forma, é a ideia de elogiar este Martín Fierro como parte de uma tradição que começa com os grandes poemas épicos da antiguidade e se continua como um dos primeiros poemas épicos americanos. Esta ideia, por demais, se vocês quiserem, até suntuosa, por demais, se vocês quiserem, elogiosa sobre qué tipo de personajes aparecen no Martín Fierro, embora Borges no menciona directamente, é a ideia de Leopoldo Lugones, que também não é qualquer personagem, é o máximo representante do modernismo na Argentina, um dos máximos representantes do modernismo hispanoamericano, junto com Rubén Darío, e é também provavelmente o autor mais importante dos primeiros finais anos do século XIX e começo do século XX. Esse texto de Lugones, no qual se reivindica o Martín Fierro como um texto épico, aparece en una serie de conferencias dictadas por Leopoldo Lugones, que fueron publicadas sob o título de O Payador, El Payador. ¿Sí? Já a terceira das interpretações vinculadas a Martín Fierro é a ideia de que, de alguma forma, o Martín Fierro é uma espécie de representação de um espaço que são os Pampas. Compara, de alguma forma, o Martín Fierro com outros textos que nós vamos ver dentro do universo regionalista, como, por exemplo, Don Segundo Sombra, de Ricardo Guiraldes, que é de 1926. Isto é interessante, porque vejam bem que as diferentes leituras do Martín Fierro, segundo Borges, têm o problema de que colocan o Martín Fierro en distintos momentos temporales.
Por exemplo, a leitura inicial do Martín Fierro como obra non literaria, como obra documental, fixa o Martín Fierro a un registro diferente da literatura, que é o registro da historia, o registro da antropologia. Já a leitura de Lugones, que coloca o Martín Fierro en relación con a poesía épica, coloca o Martín Fierro en una línea que vem de una tradición desde o pasado. Esta terceira forma de ler o Martín Fierro, como especie de descrição, representação dos Pampas, de um universo dos Pampas, representação literária, aliás, não como no primeiro caso, mas uma representação literária, sim, de um universo sociocultural e também de um universo metafísico, como que é a região dos Pampas, coloca o Martín Fierro em uma espécie de projeção. ¿Por qué? Porque o Martín Fierro es una obra de final del século XIX y compara esa obra con o que sería aquel romance realista, regionalista de la década de 1920 y 1930. Esa tercera interpretación, a interpretación de que o Martín Fierro es una especie de representación literaria da Pampa, es de un contemporáneo de Borges llamado Ezequiel Martínez Estrada, que escreveu un texto muy conocido, un texto bien interesante llamado Radiografía da Pampa. O sea, en otras palabras, Borges está lutando contra tres interpretaciones de Martín Fierro que son canónicas. Una feita por Ricardo Rojas, otra feita por Leopoldo Lugones y una tercera feita por Martínez Estrada. Borges refuta, yo diría que magistralmente, estas tres interpretaciones. Yo estoy comentando estos autores de esas tres interpretaciones porque no vamos a leer esas interpretaciones y por motivos tal vez da discreción borgiano, do pudor borgiano, a única persona que Borges menciona es Ricardo Rojas. Y no menciona claramente Leopoldo Lugones y mucho menos Ezequiel Martínez Estrada, que ahí comienza entonces cuál sería o no da interpretación borgiana de Martín Fierro. Para Borges, no Martín Fierro o que está en juego es a primera persona. O que dice Martín Fierro es que no estemos una primera persona, un personaje narrador en primera persona que conta sus desventuras y sus aventuras y sus fatos individualmente. Y que esto, na verdade, no precisa ser levado ni ao modelo épico, ni ao modelo regionalista do século XX, y mucho menos tirado da literatura como una especie de testemunho cultural o antropológico. Que esta idea de una personaje llamada Gaucho, Martín Fierro, que conta individualmente su historia, es a esencia do romance realista do século XIX. Entonces, aquí tenemos o fragmento chave de este texto, que esa discusión de episodios me interesa menos que imposición de una determinada tesis de este convencimiento central. La esencia novelística del Martín Fierro hasta en los pormenores. O sea, o importante do Martín Fierro no es o que sería o contexto, mas o relato en primera persona. Novela de organización cuidada o genial es nuestro Martín Fierro. Única definición que puede transmitir puntualmente el orden de placer, aquí fala como lector, que nos da, y que condice sin escándalo con su fecha. Esta, quien no lo sabe, es la del siglo novelístico por antonomasia. El de Dostoyevsky, de Meredith, de Battle, de Tolstoy, de Flaubert. Y no apenas de esos europeos, sino también do Mark Twain, de la literatura norteamericana. Y continúa Borges. Dije que una novela. Se me recordará que las epopeyas antiguas representan una preforma de la novela. De acuerdo. Pero asimilar el libro de Hernández a esa categoría primitiva
es agotarse inútilmente en un juego de fingir coincidencias y es renunciar a toda posibilidad de un examen. La legislación de la época, metros heroicos, manejo servicial de los dioses, destacada situación política de los héroes, no es aplicable aquí. Las condiciones novelísticas sí lo son. De una ordenada aplicación eventual, esas envidiadoras páginas no pretenden ser sino un prólogo. O a estrategia de Borges faz que o Martín Fierro efectivamente se ligue ao que depois vai ser a novela regionalista. Mas não como una novela regionalista avant la lettre, no como una novela regionalista que se plantee como precursor, como antecedente previo às questões do romance regionalista, mas como talvez a primeira novela o romance que de alguna manera utiliza o realismo dentro de un determinado ámbito regional. Vejam bem, uma das coisas que se critica da novela regionalista das décadas de 1920 e 30 é precisamente sua dependência a modelos do realismo europeu. Como dizendo, están tomando uma realidade americana e a forma narrativa que tem essa realidade americana é meramente uma cópia da forma narrativa realista do século XIX. Claramente o Martín Fierro, nesse sentido, não seria apenas um precursor da novela regionalista, como seria talvez a mais experimental de todas as novelas regionalistas. Un romance regionalista que no se preocupa con regionalismo, mas con a factura do que sería a ficción. Está escrita en verso precisamente porque es la forma que o personaje puede contar su historia de manera verosímil. En otras palabras, a forma versificada do Martín Fierro, a maneira do canto do repente e da payada, no afasta o Martín Fierro da verosimilianza realista. Ao contrario, sustenta a verosimilianza realista con un artificio estético que foi impensado para os regionalistas da década de 1920 e 1930. Esta é um pouco a tesis borgiana, tá? E por isso é que, en certo sentido, cuando nos pensamos, no Martín Fierro, cuando pensamos en El Matadero, cuando pensamos en Facundo o cuando pensamos en Mansilla, no pensamos no sentido de recuperación política da voz do universo tradicional o do campo, porque claramente son prosas civilizatorias, son prosas escritas desde a visão positiva do Estado moderno frente a esos valores y personajes que forman parte de la tradición rural, que forman parte de la tradición cultural previa a modernización. Cuando pensamos en esos textos del século XIX para tentar entender o romance regionalista, os pensamos como formas de trabalhar ficcionalmente con o que é o material documental, formas de trabalhar ficcionalmente, literariamente, con a idea do realismo, formas de trabalhar ficcionalmente con a construção de verdade através da literatura. Uma diferença assim tão forte que existe em geral com o que vai ser o romance regionalista da década de 20 e 30, que eu acho que é uma diferença que acaba enfraquecendo o romance regionalista, é que a primeira pessoa que narra ou explica é sempre muito forte nestes primeiros textos do século XIX. A primeira pessoa é forte no Martín Fierro. A primeira pessoa é forte en una excursión a los indios ranqueles de Mansilla, conta o que ele viveu.
a primeira pessoa é extremamente forte em Facundo. Praticamente Sarmiento se constrói a si mesmo como autor, no Facundo. A única primeira pessoa meio, um pouco, por dizer assim, apagada é en El Matadero. Embora nós possamos ir observando essa primeira pessoa a través de como ele vai estruturando o texto e também na indignação com a qual constrói o texto de El Matadero. En otras palabras, parecería ser como que el romance regionalista de las décadas de 20 y 30 objetiva o narrador. Prefere un narrador que não demonstra a subjetividade, que não demonstra dessa primeira pessoa que utiliza como material ficcional esse universo da tradição. Esto no es una conjetura a toa, no es una conjetura que sea meramente para marcar una diferencia o un enfraquecimiento literario o romance regionalista. O que faz é colocar en primer lugar o problema do intelectual na literatura hispanoamericana. Cuando intelectual na literatura hispanoamericana do século XIX fala en primera pessoa, está tentando se construir como sujeito do saber, como sujeito modernizador y civilizatorio. Se aproveita dos outros para desenvolver seu propio pensamento. Parecería ser que no romance regionalista do século XX, o intelectual está brincando a que no es intelectual. O narrador se esconde detrás de una tercera pessoa omnisciente en geral. Ou de uma primeira pessoa de aprendizado, como no caso de un segundo sombra, que no es a primeira pessoa do gaucho. En otras palabras, parecería ser como que existe un problema, como decía Ramos, entre cómo o intelectual que trabaja con la escrita se vincula y recupera aquellos elementos vinculados con la tradición cultural primordialmente orais. Borges, precisamente, tem uma leitura de Martín Fierro que es muy coherente con esta idea de Rama. ¿Sí? A idea de que o Martín Fierro es sobre todo una lectura literaria, una construcción literaria, novelística. ¿Sí? Y de facto, Borges en otros contos que vos estén ahí, en esa pasta, por ejemplo, El Fin o Biografía de Tadeo Isidoro Cruz, o que él faz o que se llama glosar o Martín Fierro. O sea, pega una personaje, pega una parte do relato do Martín Fierro e escreve un conto con aquilo que o Martín Fierro non conta o no explica. En otras palabras, establece, por decir así, un texto parasitario, literatura da literatura, porque o que pretende é dar conta da ideia de ficção do Martín Fierro. Vejam bem que esta ideia de ficção da literatura, se a gente pensa, arrisca o argumento de Rama, é quase o argumento de O'Gorman, que diz a invenção de América Latina, pareceria ser que o que constrói a América Latina, mais do que o discurso histórico de tipo científico do século XIX, é a ficção realista, na qual se sustenta o discurso científico histórico do século XIX, chamada historiografía tradicional. Un poco isso também dice Piglia no prólogo a El Matadero. A ideia de que a ficção não é meramente um artifício da literatura ou artístico. A ficção é um dispositivo de construção de realidade histórica. Algo así como dizer, é impossível contar a história da América Latina como si no existiese uma literatura sobre a América Latina, como si no existiese uma palavra escrita, ficcionalizada sobre a América Latina. Que isto conta desde os diários de Cristóforo Colombo
AT o Facundo de Martín Fierro, pasando por Don Segundo Sombra y a literatura de 100 años de soledad. En outras palavras, a ficção não leva para longe da política, não leva para longe da história. Na verdade, a ficção é a condição de possibilidade da construção da história. As consecuencias de esto son enormes, porque básicamente lo que están diciendo es que es imposible escribir una historia a manera europea de América Latina. O como diría Alejo Carpentier, no prólogo ao romance El reino de este mundo, porque, dice Carpentier, o que é a historia da América Latina, senão a crónica do Real Maravilhoso. O que está diciendo Carpentier es, ¿cómo voy a contar a historia de América Latina si a historia de América Latina es en sí propia una crónica que mistura ficcionalidad con documentos históricos? Si los propios documentos históricos, si las propias culturas de América Latina están atravesadas por esa característica que tienen los letrados de inventar aquilo que pertence a outro, aquilo que não conhecem, aquilo que é alheio para eles.